dia, sexto ano. Bem, se você está vendo essa aula, você ficou de recuperação. Calma, não se desespere. Normal, acontece, a gente ficar em recuperação. Mas vocês têm que se preparar para a prova e por isso eu estou enviando essa videoaula para vocês para falar da matéria da prova e como vai ser a recuperação. Primeiramente, matéria da prova de recuperação. Capítulo 11, da Antiguidade à Idade Média. Por que esse capítulo? Eu achei ele mais simples, ele é mais informativo do que o da Idade Média. Então eu acho ele um pouco melhor para você estudar na recuperação. Porque se você ficou de recuperação, você teve algum problema, alguma dificuldade para entender a matéria de história. Então, quanto mais simples for a matéria para você na recuperação, melhor para você estudar. E como vai ser a recuperação? A recuperação vai ser uma matéria... Vai ser uma matéria não, vai ser diferente. Eu vou passar ela em duas partes. A primeira parte é um trabalho que vocês podem entregar de hoje, sexta-feira, até a próxima sexta-feira, que tem a ver com esse capítulo. Eu começo esse trabalho no final da aula. E a prova, ela vai ter 5 perguntas. Cada pergunta valendo 1 ponto. Por quê? Porque o trabalho vale 5. Então, para você tirar 10 na recuperação, você tem que fazer o trabalho e a prova. Só um dos dois, 10 pontos. E essa aula, eu não vou ficar lendo o livro como eu leio. Hoje a gente já fez isso. Se vocês quiserem, só vou verem de novo a aula desse capítulo que eu passei para vocês. O que eu vou fazer aqui é pontuar onde no livro vocês devem prestar atenção e de onde eu vou tirar perguntas, ou uma pergunta. Aqui nesse início, Idade Média, o interessante é vocês prestarem atenção na questão do que é a Alta Idade Média, do que é a Baixa Idade Média, e nessa mudança de ideia do que era a Idade Média antes para o que é agora. Antes, a ideia de uma Idade Média era só de um período temporário, de um momento de, digamos, apogeu de crescimento humano que foi na Antiguidade para a Era Moderna. Então, a Idade Média, o próprio nome diz médio, ela está ali no meio de dois momentos muito importantes. O que era uma visão errada, era uma visão preconceituosa desse período. A Idade Média teve suas produções intelectuais, artísticas e sociais importantes para a Europa. A gente tem que lembrar que Idade Média é referente à história europeia. A gente às vezes usa durante a Idade Média na América, os povos nativos americanos estavam assim, 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 assado. Mas o termo Idade Média é sobre a história europeia. E essa mudança de pensamento é para tirar aquela ideia de Idade das Trevas que se tinha da Idade Média. Então preste atenção bastante nessa questão aqui no início, porque eu vou fazer uma pergunta daqui. Porque essa pergunta Idade Média, dessa parte de Idade Média, ela é importante tanto para entender o capítulo 11 quanto o 12, que foi a matéria da AV2. Então, bastante atenção, turma. Apogeu e queda do Império Romano, eu não vou cobrar essa parte na prova, não. Leem, não deixa de ler, porque é importante vocês lerem essa parte para entender a outra parte de onde eu vou tirar a pergunta, que é das invasões germânicas. Aqui nas invasões germânicas, eu vou
pegar o que foi essas invasões e vou fazer uma pergunta dentro das invasões romanas de qual foi a atitude de Roma para tentar sair da crise que eles estavam passando. Então leiam com bastante atenção a parte de invasões germânicas, porque aqui está falando a dificuldade de defender as fronteiras que os romanos tiveram, da crise que eles tiveram, de onde estava vindo as invasões. Tem aqui um mapinha muito importante de falar onde. Então dê atenção a isso. Eu vou tirar uma pergunta daqui. Essa parte aqui, tenho certeza que eu vou tirar uma pergunta. E essa parte de invasões germânicas e reinos germânicos, vocês estão vendo? Ela é importante porque ela tem relação com o nosso trabalho. Então, principalmente essa parte, invasões germânicas, reinos germânicos, deem bastante atenção, porque ele está relacionado a uma questão na prova. Lembrando, são 5 questões. Uma questão vai ser do início, Idade Média. A segunda questão... Na segunda questão, não necessariamente vou pôr na ordem, mas vamos falar assim. A segunda questão vai ser de invasões germânicas. E invasões germânicas tem a ver com o nosso trabalho. Então é uma parte importante do capítulo. Deem atenção a ele, leiam com cuidado, devagar. Surge dúvida aqui em outras partes, podem me perguntar à vontade. Eu estou disponível para vocês me perguntarem no Telegram. Sempre estive. E é isso dessa primeira parte aqui, antes dos exercícios do que o livro nos traz. Agora, indo para Império Romano do Oriente. Parte importante também, eu vou tirar uma questão daqui, tenho certeza. Do Império Romano no Oriente, o que eu quero que vocês prestem atenção. Deem atenção à questão do nome, Império Romano do Oriente, Império Bizantino. Por que Império Bizantino? Na verdade, o livro vocês não traz porque o Império Bizantino, eu explico para vocês isso. Mas as cidades que faziam parte, o que foi a cidade de Constantinopla, a importância dela, quais eram as influências culturais, a arte bizantina, que tem a ver com a questão cultural do Império Bizantino. Tenha atenção a isso, dê uma boa lida. E o importante do Império Bizantino, a gente tem que lembrar também, é que o Império Bizantino ele foi o que perdurou o direito romano. Ele foi uma parte muito importante da história, porque o direito romano, como a gente mesmo viu, ele influenciou vários outros povos além de Roma. Inclusive hoje, vários povos usam o direito romano como base para a criação de suas leis, entre eles o próprio Brasil. Então, essa parte de Império Romano do Oriente, que tem aqui também, vai ter a parte de direito romano, deem bastante atenção, deem uma lida com calma. Na parte de influências culturais, ele fala que eles se comunicavam com os chineses, com os persas. Então, deem uma atençãozinha aqui, porque dessa parte eu posso tirar até 2 perguntas. Então, faltou uma só. Daqui eu posso tirar 1 ou 2. Eu não vou deixar certo para vocês, porque também é facilitar demais. Mas início, Idade Média, lá as invasões germânicas. Império Bizantino, eu posso tirar 1 pergunta ou 2 perguntas. Então deem atenção bastante a essa parte. Ela toda é muito importante. O que eu falaria para vocês darem mais atenção é influências culturais e o direito romano. 2 partes bastante interessantes, que são grandes colaborações que o Império Bizantino teve para a história humana, e por isso estudar com calma essa parte.
E aí a gente vai lá na parte final do Império Islâmico. Eu vou tirar uma parte daqui. Essa parte é interessante porque Império Islâmico e comércio na Idade Média, elas têm um quesinho de comunicação ali. Então, eu posso fazer uma pergunta que envolva o Império Islâmico com comércio na Idade Média. São duas partes importantes, vocês têm que dar atenção. O Império Islâmico. O que foi o Império Islâmico? O Império que nasceu no século VII, quando os povos árabes eles se converteram ao islamismo, com o surgimento do Islã, lá com Maomé, uma nova religião que ela chama o povo a ter um contato com Alá, que é Deus, e ela chama quem acredita no Islã a defender essa ideia de todo o coração, digamos assim. A qual a gente chama de jihad, que é essa defesa da fé que eles fazem. E essa unificação da religião na Arábia, porque se vocês lembrarem da aula, eu falei para vocês que nessa região da Arábia tinham várias religiões antes de vir o Islã. Ela unificou elas. Unificou todo o povo da Península Arábica numa mesma religião. E assim eles conseguiram força para poder se expandir. Porque já era uma época que não tinha Império Romano, o Império Bizantino existia, mas não era a mesma força do Império Romano. E eles foram se expandindo, tomando regiões que estavam tendo controle de alguns povos bárbaros. Bárbaros não, germânicos, que estava no controle do próprio Império Bizantino e de outros povos ali do Oriente Médio. Então, o Império Islâmico é importante, uma matéria muito importante a gente lembrar, uma parte importante da Idade Média. E dêem atenção a o que era o Império Islâmico, o que era o Islã, o que o livro nos explica sobre o Islã, até onde foi, isso é importante, até onde foi o Império Islâmico. E na parte de comércio, porque eu falo que ela tem uma conexãozinha aí com a parte de Império Islâmico. Porque quando o Império Romano do Ocidente cai, as invasões germânicas, o comércio na Europa Ocidental é enfraquecido. A gente viu isso na matéria da prova de hoje, da V2. O comércio na Europa, ele para porque cidades deixam de ser importantes e os feudos ficam importantes. Então a vida na Europa ocidental, ela volta a ser rural, a ser agricultura, defesa da terra, essas coisas. Já na parte oriental, o comércio nunca morreu. Porque o Oriente, o Império Romano do Oriente nunca caiu. O Islã fez seu império e manteve a questão comercial. Então, a estabilidade no Oriente era maior. Então, se eu fizer uma perguntinha sobre essa parte, eu vou pegar umas coisinhas aí para conectar os assuntos. E por isso que é importante vocês estudarem todas essas partes. A questão do comércio também é muito importante, a questão do mar Mediterrâneo. O livro traz isso para vocês. Então deem uma atenção a isso. Como eu falei, uma pergunta sobre o Império Islâmico é certo que eu vou fazer. Vai ser a quinta questão. Agora, se ela tem conexão com o comércio da Idade Média, eu não vou falar para vocês. Porque vocês têm que estudar tudo. Vocês têm que estar preparados para a prova. A prova, gente, são só 5 questões. Vai ser muito tranquilo para vocês. Por isso que eu estou fazendo bem levinho mesmo a prova de recuperação. E o trabalho.
como eu falei para vocês, a parte de invasões germânicas tinha a ver com o trabalho, porque o que eu vou pedir para vocês? Depois que a invasão germânica aconteceu, alguns povos começaram a parar ali na Europa. E eles formaram reinos. O livro de vocês traz um mapa na página 281. Sobre os reinos germânicos no início do século VI. O que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar na internet um desses reinos germânicos. Os reinos germânicos são os que estão pintados, tá, gente? Os em cinza não são reinos não germânicos. Vocês vão pesquisar um desses reinos germânicos e aí vocês vão falar pra mim o que eu quero nessa pesquisa. Quem foi esse povo? Quem foi esse reino? Eles existiram de que ano até que ano? E principalmente se tiver uma data da invasão deles. Se não tiver data não tem problema, mas geralmente eles falam a data que eles invadiram o Império Romano. Então é isso, ó. Quem era esse povo? Até de que ano eles começaram a existir como reino, e foram até que ano? Por exemplo, o reino dos francos, eles existiram de que ano até que ano? Entenderam? E em que ano eles invadiram o Império Romano? Geralmente, eles não vão falar uma data exata. Eles podem falar, foi entre o ano de 400 ao ano de 450. Ok, vocês podem botar isso. Esse trabalho, quem era esse povo, de quando até quando eles existiram e que ano eles invadiram o Império Romano, vocês têm que fazer no caderno e tem que ter no mínimo 12 linhas. Facinho. Esse é o trabalho que vale 5 pontos. Vocês fazem ele, podem entregar de hoje, sexta-feira, até a próxima sexta-feira, dia da prova de recuperação. E a matéria é esse capítulo, como a gente revisou. Caso vocês queiram ver de novo a aula, eu passo para vocês de novo o link, ou vocês acessam o canal no YouTube, tá lá certinho. E, bem, gente, é isso. Essa aula, essa videoaula é curtinha, porque vocês estão vendo depois da prova. E o capítulo em si também é curto, então não tem muito o que eu falar. É uma matéria que a gente já viu, foi matéria da V1. Então, não tá difícil para vocês essa prova de recuperação. Como eu falei, o trabalho no caderno, vocês vão fazer, tirar foto e enviar. Vou fazer a correção, ver como tá, se tá tudo certinho, se tudo que eu pedi foi feito. Olha, eu vou também passar para vocês em escrito, lá em mensagem, esse trabalho, para vocês terem onde também consultar depois, não ter que ficar abrindo o vídeo o tempo todo. E não esqueçam esses 3 pontos que eu falei. Quem eram, de quando a quando existiu o reino deles e quando invadiu. Esse quando invadiu talvez não seja fácil de achar. Se vocês não estiverem achando, tudo bem não botar essa parte. Mas se achou, bota, não pode faltar. Tem que ter esses três coisinhas no trabalho. Tendo essas 3 coisinhas, tá certo, vocês tiram 5. Entenderam, turma? É isso. Boa semana de estudos. Se preparem, façam um trabalho. Qualquer dúvida, podem me perguntar, não tem problema nenhum em perguntar. E uma boa semana para vocês.